Boa noite, nós estamos aqui de novo. Como eu tinha falado no nosso primeiro vídeo, a gente vai conversar sobre figuras de linguagem. Vocês lembram o que era figura de linguagem? Bem, figura de linguagem, que também são chamadas as figuras de estilo, elas têm como principal característica e como é que eu posso explicar para vocês, para ficar uma coisa bem simples. Elas são recursos estilísticos, que a gente usa para dar maior ênfase à nossa comunicação, assim, para embelezar, para tornar a nossa comunicação mais bonita. Então, nós temos 4 grupos de figuras de linguagem. Então, são diversas, e eu vou dar só um exemplo de cada, porque nas nossas aulas, nós vamos adentrar em cada uma, são várias, então nós vamos ser bem mais incisivos. Aqui é só vai ser só como é que eu posso falar para vocês? Vai ser só um aperitivo, só para vocês se familiarizarem. Então, vamos lá. 4 grupos, como eu disse. Primeiro grupo das figuras de linguagem semânticas. São aquelas figuras de linguagem, gente, que estão associadas ao significado das palavras. Então, semânticas associadas ao significado das palavras. E uma das mais conhecidas são as metáforas. As metáforas são aquelas que representam uma comparação de palavras. Então, todo mundo já ouviu falar de metáfora. Um exemplozinho. A vida é uma nuvem que voa. Simples, não? Vamos colocar um pouquinho mais de dificuldade. As figuras de linguagem de pensamento. As figuras de linguagem de pensamento, elas trabalham a combinação das ideias. Gravem isso na sua prova, quando a gente colocar as provas em sala de aula. Figuras de pensamento trabalham a combinação de ideias. E uma das mais conhecidas é a hipérbole. Hipérbole corresponde ao exagero de uma ideia. Então, toda vez que você vê falar de hipérbole, é uma figura de linguagem que corresponde a exagero. Um exemplo, quase morri de tanto estudar. Lógico, ninguém morre de tanto estudar. Continuando, as figuras de linguagem de sintaxe ou de construção. Elas interferem na estrutura gramatical da frase. Então, cuidado ao usarem figuras de linguagem de sintaxe ou construção. Um exemplo, o hipérbato, que é a alteração da ordem direta da oração. E um exemplo típico de hipérbato, é o nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Então, é o nosso exemplo mais claro de hipérbole. Inclusive, vocês também aprendam a cantar o hino nacional, tá? É muito bom. O hino nacional tem muita coisa boa, além de você aprender que tem um hipérbato. E, para complementar, som e harmonia. São aquelas figuras de linguagem que são associadas à sonoridade das palavras. E as mais usadas são as onomatopeias. É um nome complicadinho, mas é bem simples. É a inserção de palavras que imitam sons. Então, onomatopeia, inserção de palavras que imitam sons. Um exemplo, eu não aguento mais o tic-tac deste relógio. Certo? Nas próximas aulas, nós vamos tentar colocar mais informações para vocês, exercícios, para a gente fazer provas bem feitas, para que vocês estejam preparados para o Enem, preparados para os concursos. Então, contem com a gente e eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Um abraço, boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar sobre antônimos. Alguém aí sabe o que é antônimos? Super fácil, super tranquilo, uma matéria muito gostosa. Então a gente hoje vai falar sobre antônimos para facilitar a nossa vida também,
melhor a nossa vida, né? O nosso vocabulário, o nosso jeito de escrever e até a nossa interpretação de texto com mais clareza, com mais tranquilidade, né? Para não ficar muito difícil. Os antônimos são usados, né? Quando queremos expressar contrastes de ideia, né? Também é o contraste de ideia, que a gente tem esses exemplos aqui. Se alguém é rápido, a outra pessoa pode ser lenta, né? Se a sala é clara, quando apagamos, a luz, ela logo fica escura. Isso, um antônimo de claro, clara e escura. E aí a gente observa uma palavrinha que muda, né? Uma pequena palavra que a gente mudou, ela muda totalmente o sentido da frase, né? Ou do texto. Aí depende do que você está fazendo. Aí a gente tem os exemplos comuns, né? Que é grande, pequeno, alto, baixo, ó, velho, novo. Então, aí a gente um apanhado bem rapidinho, né, de que é antônimo, mas aí a gente nas próximas aulas a gente vai adentrar mais, vai ficar mais específicos, vamos ter mais exemplos, vamos ter exercícios, né, para a gente poder falar e para ficar bem gravado, porque é uma matéria muito tranquila, não é um bicho de 7 cabeças, né, a gente tem que ter muita tranquilidade para a gente poder aprender, porque é muito simples, não é muito simples, é muito. Então, aí como a gente vai explicar como tem a sentença, tem outros exemplos, né? Por exemplo, o copo está cheio. Logo, né? Quando a gente pega o composto, né? A gente vai pegar o composto para mudar a frase, a gente vai colocar o copo está vazio. Então, a gente aprende, como a gente aprendeu, vou deixar uns exercícios, né? Deixar exercícios para vocês fazerem em casa. E aí eu quero muito também que vocês pratiquem, né? Criando no seu caderno, né? Mas eu vou deixar uma lista, uma folha de exercícios para vocês, para ficar mais tranquilo. Então, a gente aprendeu que o antônimo é o oposto, que ele também serve para expressar o contraste de ideias, e ele melhora a nossa leitura, né? Só lembrando, melhora a nossa leitura, melhora a nossa compreensão de texto, que fica mais claro. Então, é só isso. Depois a gente vai adentrar mais no assunto. Boa noite e fiquem tranquilos, fiquem calmos, que a matéria é muito gostosa. Boa noite, hoje eu vou trazer uma aula para vocês falando sobre o singular. Lá na outra aula, da semana passada, eu falei sobre plural, mas foi uma coisa bem rápida para vocês entenderem o que era. E aqui o singular a gente usa diariamente, em todos os momentos, seja numa frase, numa palavra, num texto. O que nós formos fazer, nós usamos o singular, né? Ele é um conceito da língua portuguesa, mas ele também traz para a gente um conceito rápido, né? Como nós vamos falar aqui. Ele é uma forma usada, igual eu falei, para indicar uma coisa, pessoa, ideia, um ato, algo de imediato. Então não tem muito segredo singular. A gente pode dar um exemplo de singular, palavras como livro, caderno, sala, cortina. Formamos frase também simples, porque o singular não tem segredo. O plural, às vezes, a gente confunde a gente em certas palavras. O singular não. Você vai falar só de uma coisa, então não tem como a gente se enganar ou errar. É só uma maneira de prestar um pouco de atenção e saber exatamente o que está fazendo. É muito simples. Até uma criança de 3 anos, de 4 anos, que esteja
esteja no ensino básico consegue fazer isso, uma frase, consegue fazer uma frase. A loja é bonita, a professora é linda, né? É muito simples. Então aqui a gente começa a dar um exemplo de uma frase bem enxuta, que não vai atrapalhar o entendimento de ninguém. A sala é composta por 30 alunos. Simples, não tem muito segredo, né? Aqui a gente pergunta, por que isso importa? Porque na língua portuguesa, quando o substantivo está no singular, as outras palavras precisam concordar com ele. Por exemplo, o aluno faz uma redação. O artigo, né? Aluno é o substantivo. Ele vai vir aqui como o artigo, a redação. E aqui o predicado, né? Então aqui a gente vê que é uma coisa muito simples de ser feita, né? Agora, como é tão simples, como foi tão simples essa aula de singular, porque ela está conjugada com a do plural. O plural é um pouco mais complicada, mas nem tanto. A gente vai fazer uma atividade, tá? Uma atividade com a turma, vamos dividir em dupla, e essas duplas vão criar palavras ou frases. Então, as palavras mais criativas, a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida, e pode ser que a gente consiga dar um chocolate, um pacote de balinha, ou até uns décimos de pontos para ajudar nas atividades, na prova e na meta, na nota final. E isso aqui também, gente, a gente leva para o resto da vida. Pode fazer, isso aqui vai te pedir em concurso, em redações, o Enem, o PAS, o FIES, tudo isso aqui, isso aqui é para o resto da vida. Você começa, você aprende lá no ensino básico, até teu mestrado, teu doutorado, e assim vai, não tem segredo, tá? E aqui quando nós mandamos mensagem, fazemos da mesma forma, igual eu falei aqui, da redação, aqui tem o Enem, o jornal, uma palestra, tudo isso a gente caracteriza no singular também. Beleza? Obrigada, até a próxima aula. Eu vou estar falando sobre um pronome, que no caso é os indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, de forma imprecisa, vaga e genérica. São usadas em situações que não têm exatidão, né, sobre a terceira pessoa do discurso. Os pronomes indefinidos podem ser tanto adjetivos quanto substantivos. Alguns exemplos são pronomes de definição: alguma, cada, outro, qualquer, quem, quanto, qual. Esses são alguns exemplos de pronomes indefinidos, né? Alguns pronomes indefinidos são variáveis, ou seja, sofrem flexão de gênero e número como nenhum outro qualquer. Outros são invariáveis, como tudo, nada, cada, quem. Quando um grupo de palavras desempenha a função de pronome indefinido, recebe o nome de locução pronominal indefinida. Exemplos: qualquer um, cada, qual, todo, aquele, etc, né? Vou estar dando alguns exemplos, né? Em algumas frases, como aquela frase: alguém pode explicar o que aconteceu? Onde está o pronome definido? Na parte alguém. Outra frase. Todos ficaram felizes com a tua chegada. Qual é o pronome definido? Todos. Porque não tem uma definição. Alguém, todos. Ou outra frase é qualquer um serve. Qual é o pronome definido? Qualquer. Né? Esses são alguns exemplos e isso é o pronome definido. E dando continuidade aos pronomes, agora eu vou estar falando sobre o pronome interrogativo. O que são os pronomes interrogativos, né? Pronomes interrogativos são palavras usadas para formular perguntas diretas ou indiretas, questionando características, identidades, quantidades ou qualidades. Alguns exemplos de pronomes são quem, qual, quais, quantos, quantas. São exemplos de alguns pronomes interrogativos.
O pronome interrogativo, ele também pode ser usado como pronome adjetivo, quando tem o sentido de que espécie de. Por exemplo, que vendaval passou por aqui? Então, aí está fazendo a pergunta de que vendaval. Ele é um tipo de pronome adjetivo. O pronome interrogativo, quem, pode ser usado como pronome substantivo. Por exemplo, quem será aquele cantor? Nessa frase está sendo usado como um pronome substantivo. O pronome qual, ele pode ser, geralmente ele é usado como pronome adjetivo. Por exemplo, qual a razão desse comportamento? Está sendo usado nessa frase como um pronome interrogativo. Também temos mais um pronome que é o pronome relativo. O que é o pronome relativo? Pronome relativo são palavras que substituem um termo que já foi mencionado na oração, que estabelece uma relação entre duas orações. São recursos linguísticos que ajudam a evitar a repetição de palavras e a ligar as ideias de formas mais eficientes. E alguns exemplos de pronomes relativos são que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja ou cujos. São alguns exemplos. Os pronomes relativos que, quem e onde são invariáveis, ou seja, não variam de gênero, masculino ou feminino, nem de número, singular ou plural. Os pronomes relativos, eles podem ser prescindíveis ou não por preposições, quando atuam como complemento verbal ou nominal. Pode estar acompanhados de preposição, se necessário. Vamos dar mais um exemplo sobre o uso do pronome relativo em uma frase. Esta é a lista dos documentos que foram destruídos. O pronome que se refere aos documentos, ou seja, é relativo à palavra documentos. Outros exemplos: ela comprou um relógio, o qual custou uma fortuna. O qual, no caso. Tive as férias que sonhava. No caso, o que é um tipo de pronome relativo. Então, essa aula foi basicamente os 6 tipos de pronomes: pronomes pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e o relativo. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. É isso. Obrigada.